Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jorleia Marcelino, professora, mãe do Gabriel Fernando, filha de Lúcia Mariotti Marcelino, de Geraldo João Marcelino, e estou aqui para contar uma história para vocês. E a história que eu vou trazer hoje é Fátima, a fiandeira. Conta-se a lenda que em uma ilha morava um grande marujo que vivia altas aventuras por esse mar afora. Ele tinha uma esposa e uma filha, e sua filha tinha o nome de Fátima. Desde pequenininha, Fátima aprendeu o dom de fiar. Sua mãe passou todos os ensinamentos que ela possuía sobre o método de fiar, passou para sua filha Fátima. Fátima, desde criancinha, aprendeu a fiar todo tipo de fio, e seu pai, muito orgulhoso, vivia contando para todos os marujos, por todos os lugares aonde ele passava, ele contava sobre sua filha Fátima. Falava sobre como ela era graciosa, como ela era amorosa, como ela era divertida e como ela amava fiar. Sua mãe, toda orgulhosa, dizia que era ela que ensinava. E assim Fátima vivia feliz com seu pai marujo e sua mãe fiandeira naquela vila, lá naquela ilha. Passado algum tempo, quando ela tinha lá pelos seus 10 anos, sua mãe foi acometida de uma doença e faleceu, ficando assim então somente seu pai e Fátima. Os anos passaram e Fátima cada vez mais se aprimorava nas técnicas de fiar. Era chamada de a fiandeira. Com o passar do tempo, o seu pai vivia sonhando que Fátima encontrasse então um grande amor, como ele há muitos anos atrás tinha encontrado na mãe de Fátima. Mas ali naquela vila não tinha ninguém preparado ou à altura que fosse para o coração de Fátima. Um dia então, o pai de Fátima teve uma ideia. Pensou em convidá-la para ir se aventurar pelo mar afora junto com ele. Quem sabe assim numa dessas viagens, dessas andanças pelo mundo afora, em cada ilha, em cada porto, se Fátima não encontrasse então o seu grande amor. Ah, conhecer o mundo afora é claro que eu quero, meu pai, disse ela. E assim ela se preparou. E o seu pai também. Seu pai com o coração ansioso, porque todo pai deseja que sua filha encontre o verdadeiro amor. E assim então Fátima se preparou. No dia da partida, foram longas despedidas, abraços nos amigos, abraços das outras fiandeiras, mas Fátima estava tão ansiosa de poder conhecer o mundo e quem sabe o seu grande amor. E assim começa a viagem pelo mar afora, de Fátima fiandeira com o seu pai o marujo. Passado alguns dias no mar, Fátima já estava lá, toda feliz da vida, conhecendo de como se desenvolviam as coisas ali naquele navio. No primeiro porto, quando seu pai ancorou o seu barco no primeiro porto, Fátima foi logo descendo depressa junto com ele, desceu pela vila, andou pela cidade, conheceu pessoas, viu tantas coisas que ela nunca tinha visto, mas não encontrou nenhum grande amor. Sabe daquele amor que quando bate no coração, o coração acelera, os olhos da gente piscam apaixonados? Fátima não encontrou. Seu pai todos os dias chegava para ela, abraçava ela e dizia: filha, tenha calma, logo logo você encontra o seu grande amor. Comigo também foi assim, mas quando eu encontrei sua mãe, eu soube na hora que ela era o meu grande amor. Fátima então, cada ilha que eles se aproximavam, cada porto que ancorava era a mesma coisa. Ela descia, procurava, observava e não encontrava. E o tempo foi passando. E Fátima então já não queria mais descer do barco quando ancoravam num porto, numa ilha ou num lugar qualquer. Enquanto seu pai descia com os outros lá para vender e comprar as coisas daquela cidade, daquela ilha, naquele porto que eles ancoravam, Fátima ficava lá no seu navio. Sentava lá na beiradinha do navio, observava o pôr do sol, muitas vezes observava a lua crescer no céu e se perguntava: será que em algum lugar por este mundo afora existe o meu grande amor? Lá no fundo do coração dela ela tinha uma esperança
de que um dia ela iria encontrar. Mas o tempo estava passando e Fátima estava ficando ansiosa e por dentro estava brotando uma tristeza. E assim, ela não sabia o que estava para acontecer. Quando seu pai voltou para o navio naquela noite, viu Fátima chorando no cantinho. E ele, preocupado, pensou: preciso fazer alguma coisa. Qual o porto que eu não fui ainda? Qual o lugar que falta eu encontrar? Será que lá tem alguém que eu possa apresentar para minha filha para que ela possa se casar? E assim, o pai, pensando, não observou que lá fora estava se aproximando uma grande, mas uma grande tempestade. Quando eles perceberam, já era tarde. As ondas batendo no casco do navio, balançavam o navio de um lado, o navio do outro, todo mundo apavorado e Fátima não sabia o que fazer. Quando eles se perceberam, veio uma onda tão gigante, mas tão gigante, que virou o navio e todos foram a pique. O navio afundou e Fátima então desacordou, porque ficou tão apavorada, olhava de um lado, olhava do outro, não tinha o que fazer e desmaiou. A correnteza então, de repente daquele mar se acalmou e foi levando o corpo da Fátima para a praia, porque eles não tinham percebido, mas estavam perto de uma ilha. As ondas vinham e levavam o corpo de Fátima até a praia. Quando o dia amanheceu, a lua tinha ido embora e o sol já nascia forte. E Fátima jogada naquela areia da praia. Lá longe vinha um casal, um homem e uma mulher. Quando olharam lá longe, viram que então tinha um corpo na praia. Quando se aproximaram, a mulher disse: meu amor, é uma mulher, olha só. Correram lá e viram que ela estava viva. E quem era? Era Fátima, que havia se salvado. As ondas do mar haviam trazido ela para a praia, mas os outros marujos do barco do seu pai, ninguém tinha conseguido se salvar, nem o seu pai, somente Fátima. Então Fátima contou para aquele casal o que tinha acontecido. Fátima então, triste da vida, recebeu o convite daquele casal para ficar ali naquela ilha. Eles iriam ajudá-la a se recuperar dos machucados e assim ela poderia ficar ali o tempo que quisesse. Fátima não tinha para onde ir. Já não tinha mais a mãe, já não tinha mais o pai, não tinha o barco, não tinha os marujos, não tinha um grande amor. E ali ela resolveu ficar. O tempo foi passando, Fátima se recuperou dos ferimentos, mas no seu coração havia uma tristeza, pois não tinha um grande amor. Já tinha perdido seu pai e sua mãe. Mas passavam os dias e estava ali, aprendendo a conviver com todas as pessoas daquela região. E aquela família que acolheu Fátima com tanto amor, como se ela fosse filha deles, ensinaram para ela o dom do tear, de tecer. Sabe o que é tecer? Tecer, grandes tecidos finos, dos mais belos. E Fátima então foi aprendendo. E o tempo foi passando e ela foi aprendendo cada dia mais a tecer minuciosamente, cada fiozinho. E enquanto ela aprendia esse dom do tear, de tecer pequenos e lindos tecidos, ela se lembrou do dom que a mãe dela tinha ensinado para ela há muito tempo atrás, que era o de fiar. Então ela percebeu que ela era muito boa em fiar e que estava se transformando numa grande mulher que sabia tecer os mais lindos tecidos. E o tempo passou. Todas as pessoas daquela aldeia se encantavam pela simplicidade de Fátima e pela inteligência dela, pois ela fiava cada tecido, ela bordava cada tecido, ela tecia cada tecido um mais lindo do que o outro. E não tinha ninguém ali que fizesse melhor aqueles tecidos do que Fátima. Então, todo mundo gostava, todo mundo queria aprender, todo mundo queria os tecidos que ela tecia. Fátima, então, um certo dia, saiu de sua casinha, lá no canto da ilha, e foi andar pela praia. Estava feliz. Ela olhava para o mar, olhava para a lua e dizia: eu não tenho um grande amor, mas eu tenho amigos. Eu sei fiar, sou uma ótima fiandeira. Sei tecer, sou uma ótima tecelã. Quem sabe um dia eu encontro um grande amor.
Só que Fátima, naquele dia, não percebeu que lá no horizonte, lá longe, se aproximava um navio. Só que não era um navio de mercador, não era um navio de marujos, era um navio de piratas que saíam saqueando todas as vilas que encontravam por aquela região. Quando se aproximaram, o marujo daquele navio, o pirata, quando olhou para Fátima sentada na praia e viu a beleza daquela mulher, logo pensou, com aquela ali eu posso ganhar um bom dinheiro. Mandou que os seus piratas descessem do barco em silêncio, remassem num barquinho e capturassem Fátima na praia. E assim eles foram, de pezinho em pezinho, correndo pela praia, agarraram Fátima e levaram ela para o navio. E ela não teve tempo nem de se despedir dos amigos que tinham ficado naquela ilha, naquela vila. Levaram Fátima como escrava. Depois de viajar dias de dias e largando Fátima presa, amarrada no porão de seu navio, chegou num porto e vendeu Fátima como uma escrava. Então aquele pirata, doido para pegar dinheiros, moedas de ouro, foi logo e vendeu a Fátima para aquele cara. E assim ele pegou ela e levou ela para sua ilha, lá para a vila onde ele morava. E na viagem de volta ele contou a história para Fátima, por que ele tinha comprado ela, porque ele precisava que alguém ajudasse a sua esposa. E Fátima então percebeu que aquele homem era diferente dos piratas, que não ia fazer mal para ela, e contou para ele toda a história da vida dela. O homem então pensou, não, vamos lá, eu vou te ajudar, você cuida da minha esposa, eu não vou maltratar você. E quando eles chegaram na vila, o homem então se encantou com o jeito que Fátima cuidava de sua esposa. Fátima era muito observadora, só que um dia veio uma grande tempestade e acabou com toda a vila. Todos naquela vida perderam tudo o que tinham. Foi uma grande tristeza. Mas eles eram muito unidos, então juntos eles resolveram reconstruir a vila. Cortaram todas as madeiras que encontraram, reconstruíram suas casas, construíram barcos e assim Fátima ajudou todos eles. Todos eles conseguiram se recuperar. Então aquele homem, o senhor, aquele que tinha ajudado Fátima, que tinha comprado Fátima, resolveu combinar com ela que lhe daria liberdade, que ela não precisaria mais trabalhar para ele, mas que eles poderiam ser sócios. E assim, eles poderiam construir barcos, ele ensinaria ela a construir belíssimos barcos, que ela poderia navegar pelo mundo afora, vendendo os barcos, vendendo madeira, ajudando ele, porque ela era como uma filha para ele e para sua esposa. Fátima ficou feliz da vida. Então assim o tempo foi passando e ele ensinou Fátima a escolher cada madeira, a cortar cada tábua, a construir grandes barcos. E assim, ele um dia chegou para ela e disse para ela que se ela aceitava viajar pelo mundo afora para vender a madeira que ele tinha naquela ilha, que assim eles ficariam ricos, teriam dinheiros. Fátima então lembrou-se do seu pai Marujo, que era um mercador, que vivia de porto em porto comprando e vendendo as coisas. E ela pensou, sou igual ao meu pai, então eu posso fazer isso, se o senhor confia em mim, eu vou. Fátima já tinha viajado por tantos lugares, né? Tinha aprendido um monte com o seu pai. Como ela era muito esperta e observadora, logo ela aprendeu todas as maneiras de navegar por aquele mar afora. Viajou por muitos dias, vendeu madeira, comprou coisas, voltou para casa, estavam ganhando muito dinheiro. Até que um dia, esse homem disse para ela, olha, eu vou mandar você num lugar agora um pouco mais longe, na terra do imperador. Você vai levar madeiras finas para ele, você vai levar madeira preciosa para ele. Você precisa ter muito cuidado, porque nós não podemos perder essa carga, ela é muito valiosa. Fátima então se preparou dias para aquela viagem. E quando chegou o dia da partida, lá estava Fátima, pronta para partir com a sua equipe, com os seus marujos, com os seus amigos. E lá eles partiram então nessa aventura. Só que o que Fátima não sabia
é que ela iria encontrar águas tempestuosas, lugares por onde ela não tinha passado ainda. E numa noite dessa, ela encontrou uma tempestade terrível. Sabe aquela tempestade que pegou o pai dela no início da história? Era uma do tamanho daquela. E veio tão forte, com ventos tão fortes, com rajadas de ventos tão fortes, que levou o navio dela para o fundo do mar. E mais uma vez Fátima se viu sozinha à deriva, sem ninguém. Perdeu toda a madeira, perdeu todos os seus tripulantes daquele navio e mais uma vez o mar estava levando ela para a praia. Naquele momento, Fátima pensou que era o fim da vida dela e deixou-se lá ir para o fundo do mar. Só que o que ela não sabia era que o destino tinha algo especial para ela. E lá no fundo, ela tinha esperança de um dia ainda encontrar o seu grande amor. Então as ondas levaram Fátima novamente para uma praia. Passou-se muitas horas e quando Fátima acordou, percebeu que mais uma vez havia perdido tudo. Muito triste, com uma tristeza tão profunda em seu coração, ela se perguntava: por quê? Por que todas as vezes em que ela estava se dando bem na vida, ela perdia tudo? Perdia casa, perdia amigos, perdia família, perdia o barco, perdia os marujos, perdeu tudo. E mais uma vez ela estava ali sentada em uma praia, num lugar deserto. Triste, Fátima se levantou e começou a andar. Quando ela percebeu, ela estava adentrando em uma vila. Só que era uma vila diferente. Ela nunca tinha visto um lugar como aquele. Ela foi andando, se misturando com as pessoas daquele lugar. E todas as vezes em que ela entrava mais na cidade, que ela conhecia mais pessoas e mais aquele local, ela admirava da beleza daquele lugar, das pessoas, dos tecidos finos que ela encontrava e sentia saudades da época em que ela bordava, da época em que ela tecia, da época em que ela fiava. Conforme os dias foram passando, Fátima ouviu um burburinho por aquela região. O imperador daquela vila, daquela região, tinha soltado um decreto que aquele que conseguisse construir uma tenda, a melhor tenda, aquela tenda que nunca ninguém houvesse construído, ganharia do imperador, então, uma grande recompensa. Fátima, quando ficou sabendo, muito curiosa, foi observar as tendas que as pessoas estavam construindo e observava com os olhos muito atenta. E no dia da escolha do imperador, nenhuma das tendas o imperador gostou, nenhuma foi a escolhida por ele. Então ela se aproximou do imperador e disse que ela construiria a melhor tenda daquele lugar. O imperador então olhou para ela e duvidou. Perguntou para os seus soldados quem era aquela mulher corajosa e de onde ela tinha vindo. Todos já sabiam da história de Fátima e contaram para o imperador. Então ele pediu que chamassem ela até ele. E assim que ela chegou próxima a ele, ele disse: o que você precisa para construir então essa tenda que você fala que você é capaz de construir? E ela disse: preciso de cordas, as melhores cordas. Então o imperador mandou que os soldados trouxessem todas as cordas que tinham naquela vila. Todas as cordas foram colocadas diante da Fátima, na frente de Fátima, e ela observou uma por uma. Essa não, essa não, essa não, essa também não. Nenhuma corda dessa é boa. O imperador estava desconfiado de Fátima. Fátima então se lembrou da época que era fiandeira lá na vila com a sua mãe. Então pediu uns dias para o imperador. Foi para a sua casa, que tinha arrumado no final daquela vila, comprou algumas coisas e começou a afiar a sua corda. Fiou fio a fio e construiu uma corda enorme, a melhor corda que ela já havia fiado em toda a sua vida. Chegou e mostrou a corda para o imperador. O imperador, curioso, olhou e realmente nunca tinha visto uma corda tão bem feita como aquela. Olhou para ela e disse: e agora, o que você precisa? E ela disse: eu preciso de tecido, mas que seja o melhor e mais forte tecido. O imperador então mandou que trouxessem todos os tecidos que houvesse na sua vila.
chegaram-se pilhas e pilhas e pilhas de tecido, e Fátima observou um a um, sentindo nos próprios dedos. Chegou no imperador e disse: nenhum desses tecidos me serve. Então Fátima lembrou-se daquilo que tinha aprendido lá na vila, a ser uma grande tecelã. Pediu alguns dias para o imperador e foi para sua casa. Fátima passou alguns dias tecendo aquele tecido, mas no final gostou daquilo que tinha tecido. Aproximou-se do imperador e mostrou o seu tecido para ele. Ele ficou encantado por cada traço que havia feito naquele tecido e nunca tinha visto uma maneira tão perfeita de tecer aquele tipo de material. Então o imperador perguntou para ela se precisava de mais alguma coisa ou se ela já iria construir a tenda para ele. E ela disse: preciso de madeira forte das boas. Então o imperador chamou todos os seus empregados e pediu que trouxessem todos os tipos de madeiras que ela precisava. E assim eles trouxeram, mas nenhuma serviu. E mais uma vez ela pediu alguns dias para o imperador. E foi ela mesma procurar, porque ela se lembrou de quando ela ajudou aquela vila a ser reconstruída. Então ela conhecia a madeira perfeita. E assim ela foi. Andou por aquela vila, andou pela mata daquela vila até que ela encontrou. Cortou e trouxe. Então Fátima, depois de encontrar a madeira perfeita, voltou para construir a tenda. E assim foi. Depois de alguns dias, a tenda estava, enfim, montada. Chamaram o imperador. E quando ele chegou e viu o trabalho que Fátima havia feito, se encantou. E todos daquele reino ouviram falar da proeza de Fátima, a mulher, a grande fiandeira, a grande tecelã, a grande construtora de tenda. Todos naquela região conheceram Fátima e sua história. Então o imperador chamou Fátima e disse para ela que ela poderia escolher o tesouro que ela quisesse do reino dele, que seria dela. Ela, uma mulher muito sábia, olhou para o imperador e disse: ah, meu imperador, eu não preciso de tesouros. Já tive tanto ouro, já tive tantas coisas e já perdi tudo na vida. O que eu quero é ficar aqui, morando na minha casinha no final da vila e me deixando ser feliz, vivendo um dia após o outro, aprendendo, a convivendo, a brincando, a fazer amigos. E assim o imperador então olhou para Fátima e pensou: ali está uma grande mulher. Então o imperador deixou que Fátima morasse lá. E Fátima foi se tornando amiga e conselheira daquele imperador. E todos naquele lugar admiravam-se da beleza do coração de Fátima. Os anos foram passando, até que um dia, se aproximando daquela vila, chegou um grande marujo que conquistou o coração de Fátima. E eles acabaram se casando. Mas essa é uma outra história, que fica para uma outra vez. E o que nós precisamos guardar é que por mais que tudo esteja dando errado, lembre-se que no fim tudo dará certo. Tudo dará certo. E no final de tudo a gente encontrará o nosso amor, seja ele quem for.